welcome, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de review and exercise sobre o tema de second conditional. Let's go! Aula 43.2, título F the second conditional. Isso aqui tinha que ser assim, ó. Cadê o bichinho? Mas já foi. F, eu gosto de usar esse sinalzinho aqui, mas foi outro sinal no lugar do sinalzinho que eu queria. F the second conditional, C, a segunda condicional. Então a gente aprendeu sobre a second conditional e a gente viu que a second conditional, ela indica uma condição improvável, hipotética. A gente está falando aqui de situações hipotéticas, improváveis, e o seu resultado, porque a gente sempre tem duas frases juntas em uma condicional. A frase com a if clause, que é a frase com a condição, que vem acompanhado do if, e que mais? E o resultado, a frase com a oração principal, que é a oração que vai vir o resultado da situação hipotética, certo? E o seu resultado provável. Essas orações não são baseadas em uma situação real. Nas orações condicionais tipo 2, o marco temporal é agora ou qualquer momento e a situação ela é hipotética, tudo bem? Então, olha só, eu trouxe aqui 4 exemplos lá da nossa aula para mostrar para vocês que você precisa fazer, o que você precisa saber para fazer a segunda condicional. Passado simples e conhecer verbos modais, pelo menos aqueles 4 que eu passei para vocês. Aqui a gente, nos nossos exemplos, eu só trouxe o could e o would. O would é o que eu mais utilizo para as segundas condicionais, certo? Então, é isso que você precisa saber. Aqui na primeira frase, if the weather wasn't so bad. Então, a gente tem aqui a oração condicional com if, que ela sempre vem, é fixa, sujeito, the weather, que é o tempo. Isso aqui não é a tradução não, tá, gente? Só para deixar claro. The weather, que é o tempo, wasn't, é o meu verbo no passado. É a minha ação que está no passado simples, que é o verbo to be no passado, e ele está aqui com a contração, ou seja, está numa frase negativa. Was. Se fosse numa frase afirmativa, ficaria assim: if the weather was so bad. Se o tempo estivesse tão ruim, mas como é uma frase negativa, wasn't ou was not, você escolhe. If the weather wasn't so bad, we would go to the park. Aí aqui é uma situação que é a situação do resultado, que vem o verbo modal, e o verbo, que é a ação que vem logo depois do verbo modal, que é a ação principal, ela vem na sua forma base sem o to. Forma base sem o to, porque o verbo no infinitivo, que é a forma base dele, é assim. Quando eu falo que ele vem na forma base sem o to, é porque você não coloca esse to aqui. É isso. Esse to the park é outra coisa. Aí é ao parque. Então, esse to vai ter vários significados no inglês. Então, isso não tem a ver com o que eu estava falando aqui, beleza? Então, ó, estou falando que o quê? O tempo tá ruim, portanto, não podemos ir, né? Então, a gente está falando que, se o tempo não estivesse ruim. Só que ele está ruim. Então, eu estou pensando numa situação hipotética, que é se ele não estivesse ruim. Aqui eu já até arrumei, ó, if I were the Queen of England, ou seja, se eu fosse a rainha da Inglaterra, e mostrando para vocês que você precisa usar o verbo to be nas frases da condicional com o were na primeira pessoa de singular. Isso que eu expliquei lá na aula para vocês, que geralmente a gente fala I was, mas com a condicional você vai ter que falar if I were. I would give everyone a chicken. Lembra dessa frase que estranha? Eu daria, I would give, o would com o meu verbo principal, sem o to e o restante da frase. If you really loved me, se você realmente me amasse, you wouldn't betray me. Você não me trairia, ou você não teria me traído. Você pode traduzir, tanto faz. A ideia aqui mostra para vocês. He could go to the concert if you gave him your ticket. Ele poderia ir para o show se você tivesse dado para ele o seu ticket, o seu ingresso. E nessa frase eu tenho aqui o verbo could, que está no lugar do would, que é outro verbo modal que eu posso utilizar, que aqui vai ser poderia. E essa frase, inclusive, também está na forma, está
Primeiro está a minha frase com o resultado e depois a minha condição. Isso que eu quero dizer. Opa, agora sim, para não cobrir o pé aqui, né, gente? Be right back. Já volto que o tempo já está passando. So, let's go. Let's correct. Não bora perder tempo, até porque esse texto, como vocês podem ter visto aí, gente, é enorme, né? Bem grande, atividade de sala, momento de tirar suas questions. E o texto que tá aí para vocês, que você tem aí uma interpretação de texto, algumas interpretações de texto. E bora fazer a leitura rapidão, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá. Então, começa a minha pergunta, começa meu texto com uma pergunta. Não tem título, esse texto não tem título, tudo bem? Então, vamos lá. Have you ever wondered how your life would be now if back then you had made other choices? E aí eu tenho uma pergunta até com tempo verbal que vocês daí não viram comigo, que é o present perfect, mas vamos lá. Você já se perguntou, have you ever wondered how your life would be? Como seria a sua vida agora, now, if, se, back then, se... naquela época, que é o back then, você tivesse feito, you had made other choices, você tivesse feito outras escolhas. I remember when I was much younger, eu lembro quando eu era bem mais jovem, these kinds of thoughts didn't bother me. Esses tipos de pensamentos não me incomodavam. But when we get close to the 40s, perdão, mas quando a gente chega perto dos 40, ai, não acredito, assim como eu estou chegando, essas perguntas, these questions, start to be asked a lot. Essas perguntas começam a ser muito feitas, né, o tempo inteiro na nossa cabeça. I will give examples of what happens to me. Eu darei exemplos. Vou dar exemplos do que acontece comigo, of what happens to me. I ask myself a lot if I had chosen the profession of airline pilot. Olha só, eu me pergunto bastante eu me pergunto muito, bastante, enfim, se eu tivesse escolhido a profissão de piloto de companhia aérea. Wouldn't I be happier now? Eu estaria mais feliz agora? I've always loved airplanes. Eu sempre amei aviões. It's a passion that dates back to childhood. É uma paixão que remonta à infância, perdão. I really wanted to work on it. Eu realmente queria trabalhar nisso, but my dad said no, mas meu pai disse não. I was very studious and chose a course that was very popular, International Relations. Ou seja, ele diz o seguinte, onde é que foi que eu parei? Ah, tá, ele disse que era o quê? Ele disse que era bastante estudioso e escolheu um curso que era muito popular. Na verdade, ele fala, escolhi um curso que era muito popular, was very popular, que são relações internacionais. International Relations is a delight to do. Relações internacionais é uma delícia de se fazer. And if you have doubts whether it is the right course, when you leave with the certainty that there would be no better course. Então ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, e se você tem dúvidas se é o caminho certo quando você sai, aliás, se é o caminho certo, vou dizer desse jeito, onde é que tá? Quando você vai embora do curso, isso que ele quer dizer, você deixa, né, o curso, com a certeza de que não tem curso melhor. É isso que ele quer dizer. However, entretanto, it is a course that requires you to take a public concourse. Ou seja, de qualquer forma, né, ele fala, entretanto, é um curso que requer que você faça concurso público. No company will give you a small room to think about world peace.
Ele fala, nenhuma companhia vai te dar uma sala pequena para pensar sobre a paz mundial. Porque ele fez relações internacionais, né? If you don't like public service, se você não gosta de serviço público, como eu faço parte do serviço público, it is a problem, é um problema. What is my case? O que é meu caso? I graduate in international relations, eu fiz a graduação em relações internacionais, and never practiced the profession, e nunca pratiquei a profissão. On the contrary, ou seja, ele fala, por outro lado, né? Ao contrário, I ended the course and immediately went to teaching English at the preparatory courses in Brasília. Então, ele diz o seguinte, pelo contrário, quando eu terminei o curso, eu imediatamente fui ensinar inglês para cursos preparatórios em Brasília. If I had studied for a civil service exam, se eu tivesse estudado para um concurso público, would my life be different? A minha vida seria diferente? Bem, eu diria que um pouco, mas também nem tanto. Aí eu tenho aqui, most likely I would have more money. Aí depende do tipo de concurso que tu faz. Principalmente, eu teria mais dinheiro. Com teacher, não acredito que não, né? But would I have made some... Would I have so many... Calma, but would I have made so many nice friends and be so happy? Mas eu teria feito muitos amigos e teria sido bem feliz? I don't know, eu não sei. Então a gente vê aí que ele tá gostando do que ele faz, né? Mas ele fica pensando em se eu tivesse feito concurso público para seguir a área que ele fez, né? Que foi lá de relações internacionais, coisa que só dava para fazer, trabalhar se ele tivesse feito concurso público, coisa que ele não fez. Então vamos lá, para o autor, é um texto longo, tá, gente? É um texto com muitas palavras que você consegue traduzir, que são parecidas com português. Tem muitas palavras aí que não, mas vamos lá, esse tipo de texto para você tentar. Usa aí o seu tradutor. Cuidado que o tradutor nem sempre traduz correto, viu? Nem sempre vai traduzir correto, mas ele vai te dar uma ideia mais ou menos do que significa. Usa dicionário, não tem problema nenhum para fazer esse tipo de interpretação. Não, então você só faz mesmo com o seu conhecimento aí de mundo, conhecimento de inglês, e tenta responder. Porque, por exemplo, numa prova como Enem, você não vai ter como usar esses artifícios, né? Então vamos lá, para o autor. Durante toda a vida fazemos questionamentos sobre decisões passadas. Só com mais idade começamos a fazer questionamentos sobre nossas decisões. Já sei minha resposta correta aqui. C. Não adianta perder tempo pensando sobre o passado. Em nenhum momento, até porque o texto nem é sobre isso. É o contrário disso. Ele nunca pensa sobre o passado. Mentira. Ele só pensa no futuro. Em nenhum momento ele falou isso. Então, você poderia ter ficado entre a letra A e a letra B, né? Pode ser. Só que a diferença é que na letra A é durante toda a vida. Na letra B ele fala só com mais idade. E bem aqui ele comentou. Talvez você não reconheça essa palavra, mas aqui ele comentou sobre quando a gente chega perto dos 40s, que são dos 40 anos de idade, esses questionamentos começam a ser perguntados, ser feitos, perguntados, enfim, bastante. Questionamentos começam a ser questionados, melhor dizer, bastante. Então, a letra B, né, gente? É a única que faz mesmo mais sentido. Beleza? Número 2. Não reflete a opinião do autor sobre a profissão de piloto de avião. Não reflete a opinião do autor sobre a profissão de piloto de avião. Lembra lá que ele queria ser piloto de avião, mas o pai dele não deixou? Que é errado, viu? É errado. Imagina, a profissão que vai seguir é você, pô. Não é seu pai e sua mãe. A não ser que, seja uma coisa assim, realmente tá te abrindo os olhos e tudo mais, mas piloto de avião é uma ótima profissão, né, gente? Eu acho incrível quem sabe pilotar um avião. Já acho incrível quem sabe dirigir um carro, imagina um avião, né? Até uma moto, pilotar uma moto, imagina um avião. Então, olha só, isso é porque eu não dirijo, tá? Então, por isso uau, ele sabe fazer isso. Então, não reflete a opinião do autor sobre a profissão de piloto de avião, o quê? Talvez estivesse mais feliz hoje. Ele sempre amou a ideia. Não foi muito bem uma decisão dele, o pai tomou a decisão por ele. Então, todas essas aqui, verdade.
né? Mas a gente quer uma que não reflete, uma que ele não pensa sobre isso, tá? Então essa 2 aí, cuidado com esses enunciados que pode fazer tu errar aí. Não reflete é porque não é o que ele falou. Ele é aliviado por não ter escolhido. Em nenhum momento ele fala isso, né, gente? Ele se arrepende por não ter escolhido. Sim, eu acredito que ele se arrependa, né? Ele queria ter sido piloto. Então, letra D é a resposta correta. Ele é aliviado por não ter escolhido. Em nenhum momento ele fala que, ai, que bom que eu não escolhi. Ai, que bom que eu não escolhi. Não. Ele sempre fala, ele diz aqui, ó, eu sempre amei aviões. Ele diz que se ele tivesse escolhido a profissão de piloto aéreo, será que ele seria mais... ele pergunta se ele seria mais feliz agora, que ele sempre gostava de avião, e a paixão, que remonta desde a época da infância. Ele sempre queria, ele realmente queria trabalhar nisso, mas o pai dele disse não. E aí, gente, né? Resposta letra D. Ele é aliviado por não ter escolhido. Em nenhum momento ele fala isso, nenhum momento, tá? Na 3, quanto ao curso de Relações Internacionais, o autor trabalhou muito tempo na área? Ele nunca trabalhou, né? Na área, gente. Então, não, nunca trabalhou na área. Não entende o porquê de ter escolhido esse curso. É um curso com um leque de atuação imenso. Não é. É um curso muito bom de fazer, mas com empregabilidade limitada. Ele nunca quis fazer o curso. Letra D é a minha resposta correta. Lá no texto ele fala o seguinte, ele diz que é muito bom fazer o curso. Ele usa a palavra, o adjetivo delight, mas a empregabilidade ela é limitada. Ele fala bem aqui, porque inclusive não vão te dar... Cadê? Bem aqui. Ele fala assim, ó, International Relations is a delight to do, ou seja, é uma delícia fazer relações internacionais. Mas, entretanto, é um curso que requer que você faça um concurso público, né? O curso, na verdade, de Relações Internacionais. Nenhuma companhia privada, né, te dará aí uma sala para você pensar sobre a paz mundial, até rir nessa hora. Você tem que fazer... se você não gosta de concurso público, é um problema. Então, ele fala que realmente ele nunca praticou a profissão... Porque é um curso que você precisa, que não tem muito mercado de trabalho. Então, letra D. Ele não fala com essas palavras no texto, mas você teria que interpretar, tá, gente? É um curso muito bom de fazer, mas com empregabilidade limitada. Tanto é que ele nunca trabalhou, mas não porque ele não quis. Na 4, você vai colocar os verbos entre parênteses na forma correta da second conditional. A gente fez essa atividade na aula da first conditional, que é a aula passada, né, gente? Então, if Mateus, aí você tem o verbo to have. E o to have passa para cá, pro passado. Aí eu tenho aqui o modal verb que você vai colocar para cá. E o to go, que é o verbo que você vai colocar aqui também. Esse verbo vai ter que vir na sua forma base. Isso aqui é a forma base, sem o to, tá? Então eu coloquei, if Mateus had a car, se Mateus tivesse um carro, verbo no passado fica had porque é um verbo irregular. He could go faster. Eu preferi usar o could aqui, mas se você tivesse colocado would, também não tem problema. Então eu coloquei o could porque significa poderia. Ele poderia ir mais rápido, ou ele iria mais rápido se fosse apenas com would. Would go, iria, could go, poderia ir. Tudo bem? Na letra B, temos o to be para você colocar aqui, então você sabe que primeira pessoa do singular, nas frases com if, você vai usar o were. Então, if I were a billionaire, se eu fosse um bilionário. If I were, mas eu coloquei o was. Tudo bem. Tá errado gramaticalmente, mas eu entendi porque você colocou was, mas o certo seria were, tá? If I were a billionaire, aí tem o modal verb que você colocaria aqui na frase com resultado e o verbo to help do lado do verbo modal, sem o to, lembra? Então, I would help. Would help, olha que dificuldade. Coloca um verbo modal, que a gente viu muito sobre o would, né? Além dos outros lá que eu também dei opção. E temos o verbo to help, você só vai tirar o to e usar a mesma palavra sem nenhuma conjugação. Me disse, não é fácil. Então, se eu fosse um bilionário, I would help as many
people as possible. Eu ajudaria muitas pessoas possíveis, né? If I to know, que é o verbo que você vai colocar aqui no passado, ele tá aqui na sua forma base. Na outra atividade eu não tinha colocado to nos verbos entre parênteses. Essa aqui eu coloquei na outra atividade que eu falo lá da primeira condicional. Então, if I, como é que fica to know no passado? Simples. É um verbo irregular, que nem o verbo have. Portanto, vai ficar diferente, vai ficar knew. If I knew their secrets. Se eu soubesse dos segredos their secret. Se eu soubesse do segredo dele ou dela, né? Deles ou delas. Aí um verbo modal e o verbo tell. Aqui eu vou usar também o verbo would. Então, I would tell, eu diria para todo mundo. I would tell everybody. Eu diria para todo mundo. E ficam aí as nossas respostas. Percebeu como é fácil o second conditional? Nossas referências para vocês. And eu espero que vocês tenham aprendido sobre a nossa second conditional. Acabaram as aulas de condicional. Vamos para uma outra matéria na aula que vem. Estamos terminando a nossa terceira temporada. See you next class. Bye, bye.